Uma coisa é certa, de tédio aqui no Brasil ninguém vai morrer. Esse governo de esquerda do Lula conseguiu testar tanto a paciência do povo brasileiro que agora eles literalmente conquistaram uma greve, uma paralisação geral do agronegócio. Essa greve que começou lá no Rio Grande do Sul, eles que pararam de vez e não tem resposta nenhuma até o momento do governo Lula. E pelo jeito essa resposta terão que ficar esperando sentados para não cansar. O Lula que esqueceu completamente as enchentes que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. Os maiores afetados foi principalmente o agronegócio lá da região. O apoio do governo Lula após as enchentes no Rio Grande do Sul ficou dezenas de bilhões de vezes abaixo do que foi anunciado pelo governo Lula lá na época durante as enchentes para ganhar popularidade. E é como a gente falou lá na época, durante aquele teatrinho da Janja carregando sacos ali de doações para vítimas lá das enchentes no Rio Grande do Sul, tudo aquilo não passaria de um teatrinho. E logo depois de passar esse tema, né, esse momento aí, o governo iria esquecer completamente aquele povo. E não deu outra, esqueceu. A locomotiva do Brasil, o motor brasileiro é o agronegócio. E se ele para, o Brasil para. E parece que o governo Lula não acredita muito nisso e está testando a paciência do agronegócio e eles estão indignados e parando. Ao passo que descampa a pampa nos Será que estamos presenciando mais um daqueles momentos históricos no Brasil, onde o agronegócio paralisa por completo? Lá em 2018, os caminhoneiros pararam ali por conta do diesel, né, que estava muito alto e tal e tudo mais. E depois escalou para uma paralisação completa, geral, que durou até semanas. Mas se você acha que o governo Lula está preocupado com isso tudo, né, sobre a situação do agronegócio, dos caminhoneiros, eles não estão nem aí. A maior preocupação do governo é a popularidade do Lula. E chega a ser até irônico, um governo que tá nem aí para o povo brasileiro, trata esse povo como lixo, como mercadoria, e tá preocupado com a popularidade com esse mesmo povo. Queda expressiva na popularidade de Lula alimenta dúvidas sobre 2026. O governo que realmente está preocupado com a popularidade, mas olha só as medidas que eles tomam para tentar recuperar uma imagem que foi perdida. Em vez de reconquistar, né, de certa forma a população fazendo boas ações, boas medidas, olha só o que eles fazem. Eles tentam impedir para que a população tenha mais informações sobre o governo. A AGU do governo Lula acionou o STF por medidas imediatas contra as redes sociais. Essa medida visa antecipar uma certa responsabilização. Pois é, não é projeto aprovado, não é uma discussão que está sendo discutida pela população, pelo Congresso eleito, mas sim uma canetada que vai decidir o futuro da liberdade de expressão do povo brasileiro. Já que você sabe que canetadas como essa só atingem quem é de direita, né? Você conhece muito bem. Olá amigos, aqui deputado federal Maurício Marcon, e já faço um alerta no começo desse vídeo. Este pode ser o último que você verá meu, e também, muito provavelmente, você não verá mais vídeos do Nicolas, do Gayer e de outros políticos de oposição. A AGU, chefiada pelo garoto de mensagens da Dilma, o Bessias, vocês devem lembrar, entrou no Supremo Tribunal Federal para que Dias Toffoli, que já deu seu voto a favor da censura, implemente de imediato este modelo muito parecido com o que a Janja defendeu dias atrás, implementado na China, onde as plataformas serão responsabilizadas pelo que os seus usuários falarem. Mas Marcon, o que isso tem a ver com censura? Tudo. Se o ministro Dias Toffoli, de uma forma liminar, passar por cima da decisão do Congresso de não pautar o PL da censura, e mais, passar por cima das vistas que o seu colega André Mendonça pediu sobre esse processo que corre no Supremo, de uma forma monocrática, ele vai dizer o seguinte para as plataformas: olha, o Maurício, o Nicolas, o Gayer, a Damares, quem publicar alguma coisa
e o governo não gostar, vai ser tratado como desinformação, discurso de ódio e por aí vai. E vocês das plataformas serão responsabilizados. O que isso vai gerar? Obviamente as plataformas vão derrubar as contas da oposição. Por isso eu estou dizendo para vocês, esqueçam o vídeo de Nicolas, esqueçam o vídeo de Gayer, esqueçam o vídeo de Marcon. Não vai mais poder. Eles vão derrubar as contas, e não só de políticos, de pessoas que não tenham cargos também. Para quê? Para implementar o medo. A própria Janja deu como exemplo a prisão que acontece na China, caso você dê uma opinião que o governo não concorde. Então, neste momento, o pedido da AGU está na mão de Dias Toffoli, que de forma monocrática pode implementar uma censura repressiva no nosso país. O foco deles é calar a oposição, né, tirar as vozes da oposição, para que eles possam implementar a verdade deles. Agora você entendeu aquela visitinha da Janja lá na China, né? Elogiando inclusive os métodos de censura do regime chinês. Não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Os únicos que estão sambando, né, em cima da cara do povo é o governo, né? Lula, Janja e aqueles lá privilegiados. E tem até esquerdista que antes, lá fazendo o L do amor, estava sambando alegre, agora nem eles estão mais. Essa mulher que eu vou mostrar pra vocês no vídeo, sambando feliz, alegre e contente, é uma reitora de uma universidade federal. Ela que estava sambando durante a posse lá do Lulu em 2023. Bom, por que eu tô mostrando uma reitora de universidade federal dançando, né, sambando feliz, alegre e contente? É porque tudo isso aí mudou e a alegria acabou, faz o L. Sob governo Lula, universidades federais têm orçamento menor do que o governo Temer e do Bolsonaro durante pré-pandemia. Ou seja, esse é o governo aí que foi tanto apoiado por universitários federais aí pelo Brasil inteiro. Apoiado inclusive pela própria reitora, que lá na posse do Lulu estava sambando feliz, alegre e contente. E agora... Gente, o corte do orçamento das federais é uma tragédia em duas etapas. A primeira etapa aconteceu em março desse ano, quando o Congresso Nacional foi lá e cortou nosso orçamento, no caso da URGS, em 8,5 milhões de reais. A segunda etapa veio quando o setor do Tesouro da União foi lá e disse que nosso pagamento seria feito em 3 etapas, 3 parcelinhas. A primeira parcelinha em 15% em maio, a segunda parcelinha em 32% entre junho e novembro, e a terceira parcela lá em dezembro, quando fecha o orçamento. Imagino que a parte financeira do governo deve ter ficado alegrinha, porque afinal a Bolsa de Valores inclusive subiu. Quem tá sambando de fato não é a reitora ou os universitários federais que fizeram o L do amor, mas sim o Lulu. O Lulu e a Janja estão de salto alto ali sambandinho, dançando feliz, alegre e contente em cima da cara desses militantes aqui. O que acontecer após o governo Lula emitir o decreto do apagão na educação federal? Entre maio e novembro, até 40% das despesas mensais podem ser restringidas. O que já era ruim depois dos cortes do governo Bolsonaro pode ficar pior. É por isso